Imagina que você fabrica um remédio comprovadamente superior para um tipo de câncer. O seu remédio passou no teste clínico mais rigoroso, mostrou 3 meses a mais de sobrevida para os pacientes. Foi aprovado pela agência reguladora e é, de forma comprovada, melhor que o do seu concorrente. E mesmo assim, quando uma médica pergunta para uma inteligência artificial qual tratamento recomendar, a IA sugere o do concorrente. Não porque o concorrente seja melhor, ele é pior, mas porque o remédio dele foi aprovado 6 meses antes e, nesse tempo, gerou mais discussão clínica, mais estudos publicados e mais citações em diretrizes médicas, apareceu mais vezes nas fontes que a IA leu para aprender. Para a máquina, o remédio pior é mais verdadeiro porque é mais visível. Esse caso está no artigo da Harvard Business Review dessa semana, e ele não é sobre remédio, ele é sobre uma mudança que vai atingir você, o seu trabalho e o seu negócio de um jeito que quase ninguém percebeu ainda. Porque o que aconteceu com aquele remédio é o seguinte: uma máquina entrou no meio de uma decisão importante e decidiu quem seria considerado antes de qualquer humano entrar na conversa. E a pergunta que organiza esse vídeo é essa: quando a inteligência artificial vira intermediária das suas decisões mais importantes, o que ela encontra sobre você no momento em que decide? Vamos por partes, porque essa mudança está acontecendo em camadas e cada camada sobe um degrau na importância da decisão. A primeira camada é a mais visível, a descoberta. Como as pessoas encontram o que vão comprar. Por 20 anos, isso teve um caminho previsível. A pessoa pesquisava no Google, entrava em sites, comparava preços, lia avaliações e então decidia. Esse caminho tinha atrito, mas o atrito te dava espaço para influenciar, seja com anúncio, com conteúdo, reputação, com SEO. Agora olha como um professor da Wharton descreveu a experiência dele essa semana num artigo da Harvard Business Review. Ele abriu uma IA, fez a pergunta e, palavras dele, fui da pergunta ao produto num único chat, sem abrir o site de nenhuma loja. Para nessa frase. O funil inteiro, busca, site, comparação, checkout, colapsou para uma única conversa. A pessoa pode nunca ver o seu site, pode nunca ver o seu anúncio e nunca saber que você existia até o momento da compra. E aí, o jogo muda de natureza. Antes, as empresas competiam por atenção, aparecer na frente de alguém. Agora elas competem por recomendação, ser escolhidas por um sistema que organiza a percepção desse alguém antes dele decidir. E recomendação não se compra com anúncio, ela se constrói com evidência, nas fontes que a máquina lê. Aqui aparece a primeira frase incômoda da semana. No novo funil, quem não é compreendido pela máquina não é considerado. E isso não vale só para produto, vale para serviço, para consultoria, para carreira e até para reputação pessoal. O que nos leva à segunda camada. Aqui a coisa fica pessoal. Não é mais sobre qual produto a máquina recomenda, é sobre quais pessoas ela considera competentes. Durante muito tempo, a gente confiou em alguns sinais para julgar competência. Currículo bem montado, entrevista bem conduzida, portfólio polido, texto bem escrito, não eram perfeitos, mas funcionavam como um atalho. A IA generativa quebrou esses sinais. Outro artigo da HBR essa semana coloca de forma direta: a capacidade de ir bem numa entrevista virou infinitamente escalável e praticamente de graça. Qualquer pessoa consegue gerar um currículo impecável, uma resposta de entrevista perfeita e um texto que parece de especialista. Repara no que isso faz. Não é que todo currículo virou mentira, é que o custo de parecer competente despencou para perto de zero. E quando parecer competente se torna grátis, o mercado é forçado a procurar outra coisa para confiar. A resposta que está emergindo é dura, mas é libertadora. Credibilidade deixa de ser aparência e volta a ser comportamento observável. Amostra real de trabalho, problema prático resolvido na sua frente, histórico que dá para verificar, capacidade de explicar o próprio raciocínio, evidência acumulada ao longo do tempo. A pergunta deixou de ser "você parece confiável?", virou
que evidência sustenta a sua confiança? E quem só tem aparência fica exposto no instante exato em que a aparência vira commodity. Terceira camada. E aqui a coisa fica contraintuitiva, porque sobe para o lugar que todo mundo achava protegido. No começo, o discurso era que a IA automatizaria as tarefas da base, o trabalho operacional, repetitivo, de entrada. Isso continua acontecendo, mas a mudança mais importante dessa semana é outra. Um artigo da HBR sintetiza uma ideia que vira o jogo de cabeça para baixo. A IA não está só mudando a base do organograma, ela está remodelando o topo. Gerentes, diretores, executivos, estrategistas. Não porque a IA substitui essas pessoas, mas porque ela muda o valor do que elas fazem. Quando uma máquina gera análise, cenário, síntese, comparação, relatório e recomendação em segundos, o diferencial de quem está no topo deixa de ser produzir esse material. Tem uma cena nesse artigo que eu não consigo esquecer. Um banqueiro sênior pergunta: qual é o 10% do meu trabalho que a IA nunca vai conseguir fazer, para eu focar nele? E o argumento do artigo é que a pergunta está errada. Não é sobre qual fração da tarefa sobra para o humano, porque essa fração só encolhe. A pergunta certa não é sobre skill set ou um conjunto de habilidades, é sobre mindset, a forma de pensar. A máquina escreve o relatório, mas alguém precisa saber se aquele relatório importa. A máquina sugere a estratégia, mas alguém precisa entender se ele combina com o momento da empresa. A máquina compara os fornecedores, mas alguém precisa enxergar o risco que não está na tabela. Assim como a máquina resume a reunião, mas alguém precisa entender de fato o que não foi dito. O valor saiu de execução e foi para orquestração, e tem uma consequência direta para quem lidera. Delegar para IA não é a mesma coisa que abrir mão do julgamento. Uma empresa que coloca IA em tudo, mas não fortalece a própria capacidade de decidir, não fica mais inteligente, ela só fica mais rápida, produzindo decisões frágeis. E aí chegamos na quarta camada, a mais alta e a mais perturbadora. Porque até agora a gente falou da IA recomendando e avaliando. Agora a IA começa a agir sozinha. Essa semana o Google DeepMind, um dos laboratórios de IA mais importantes do mundo, colocou 10 milhões de dólares para financiar a pesquisa sobre um problema específico. O que acontece quando milhões de agentes de inteligência artificial começam a interagir entre si sem supervisão humana? Agente não é o chatbot que responde perguntas, é a IA que pesquisa, compara, compra, executa, acessa sistemas e toma ações no mundo real. E aqui está a frase que deveria parar todo mundo. O diretor de segurança do DeepMind admitiu abertamente: o principal problema é que ainda não existe um campo de pesquisa para a segurança de múltiplos agentes. E a gente gostaria que existisse. Deixa eu traduzir o que isso significa. Estamos colocando agentes de IA para agir dentro de empresas, de bancos, de sistemas críticos. E a própria fronteira da pesquisa admite que ainda não existe a ciência para garantir que isso seja seguro. E o risco não é abstrato. Os pesquisadores do DeepMind mostraram que um agente pode ser sequestrado. E olha como! Por uma única frase escondida dentro de um documento que ele foi solicitado a ler. Isso tem um nome: Prompt Injection, uma instrução maliciosa escondida no meio de um conteúdo que o agente lê e que obedece achando que é uma ordem legítima. Uma frase num documento, e o agente que tinha acesso aos seus sistemas passa a trabalhar para outra pessoa. Porque um agente quebra todas as suposições de segurança que a gente tinha. Ele raciocina, ele improvisa. Sistemas antigos seguiam regras fixas, agentes interpretam. E o que é interpretado pode ser induzido a erro. Então, se você não sabe exatamente o que um agente pode fazer, quais dados ele acessa, quais limites ele tem e como ele pode ser interrompido, você não tem automação, você tem uma caixa preta com autonomia operando dentro da sua empresa. E caixa preta com autonomia não é eficiência, é risco acumulado esperando a hora de aparecer. Agora junta as 4 camadas que nós analisamos, porque elas contam a mesma história.
A IA decide qual produto você descobre. Ela decide quem parece competente. A IA remodela quem decide no topo e ela também começa a agir sozinha, sem ciência para supervisionar. Repara no padrão. A inteligência artificial está subindo na hierarquia das suas decisões. Ela saiu da tarefa operacional e foi se inserindo como camada intermediária nas decisões cada vez mais altas e mais difíceis de verificar. Quem você descobre, quem você contrata, quem decide no topo e agora ações que acontecem sozinhas. Esse é o deslocamento real da semana. Não é a IA vai roubar o seu emprego. Esse é o medo genérico que paralisa e não leva a lugar nenhum. O deslocamento é mais sutil e muito mais acionável. A IA virou a camada que decide se você é considerado antes de qualquer humano te avaliar, com base numa representação sua, que você talvez nem saiba que existe. E é aqui que eu quero virar a chave de problema para ação, porque essa análise toda não serve de nada se ela só te deixar com mais ansiedade. Existe uma forma nova de olhar para o seu trabalho que muda tudo a partir de hoje. Pensa assim: cada decisão importante da sua vida profissional, uma venda, uma contratação, uma escolha de fornecedor, uma recomendação, passou a ter um intermediário invisível que você não controla e talvez nunca tenha olhado. E a pergunta que você precisa fazer para cada uma dessas decisões é uma só. Quando a máquina for consultada para decidir isso, o que ela vai encontrar sobre mim? Essa é a lente nova. Não é como eu uso IA para produzir mais. Essa é a pergunta velha. A pergunta nova é como eu continuo sendo encontrado, compreendido e escolhido quando a IA passar a medir o mercado. E agora o ato concreto. Uma coisa que você pode fazer hoje, em 10 minutos, para sair desse vídeo tendo feito e não só ouvido. Abre 3 agentes de IA diferentes, pode ser os que você já usa, e faz para cada uma delas a pergunta que o seu cliente faria no momento de decidir. Se você tem um negócio, qual a melhor solução para o problema que você resolve? Se você é profissional, quem são os melhores especialistas em... Complemente com a sua área. E aí você observa 3 coisas. A primeira, você aparece? A segunda, se aparece, como a máquina te descreve? E a terceira, contra quem você perde? E por quê? Esse é o seu diagnóstico de visibilidade. É de graça, leva 10 minutos e te entrega uma informação que pode estar decidindo o seu futuro sem que você perceba. Porque se você não aparecer, você acabou de descobrir que está invisível na camada que agora decide. E o primeiro passo para mudar isso é realmente saber. A boa notícia é que a saída não é mágica e ela conecta tudo que a gente viu. A máquina favorece o que ela consegue reconhecer com evidência consistente: citação, fonte, caso real, dado, histórico verificável, presença em ambientes confiáveis. Ou seja, a defesa contra um mundo onde a aparência ficou grátis é justamente construir a evidência que não dá para falsificar. Trabalho real, documentado, público, acumulado. O contrário de parecer, o território do ser, de fato. No fim, a pergunta que fica é simples e desconfortável. Quando alguém perguntar para uma IA quem resolve melhor o problema que você resolve, ela vai lembrar de você? Toda semana eu conecto os pontos entre tecnologia, negócios e comportamento humano aqui no canal. Bons negócios e até a próxima!